A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Hoje nós vamos começar mais um episódio de Libras, Sinais de Vida. Mas antes de nós começarmos, já vou pedir para os irmãos aqui aquele 3C que o pastor Josias sempre fala. Curte, comenta, compartilha. Não deixe de compartilhar esse programa para aqueles irmãos, para aquele seu amigo que também quer aprender essa língua que é tão maravilhosa. E também não esqueça de entrar no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata, se inscreva, ative o sininho. Não só este programa, como toda a programação da igreja passa 24 horas no canal. Os irmãos podem assistir. Nós temos vários conteúdos que é de interesse tanto dos irmãos como também para sua família, para as crianças. Então, aproveita, não deixe, não perca. Isso é uma grande bênção que o Senhor tem nos dado. E hoje nós vamos falar um pouco. A gente andou falando sobre metáfora, falando sobre louvor, estratégias. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre parábolas. Como interpretar uma parábola, Priscila? É difícil, às vezes não tem muito contexto, como é que a gente faz? Calma, a gente vai conseguir explicar um pouco como organizar o espaço, a gente vai conversar aqui com os nossos irmãos, já vamos cumprimentá-los. Pastor João, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila, e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão participando conosco desse programa mais uma vez. Amém. Helena, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Priscila. Paz do Senhor, Pastor João. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre parábolas, né? E aí, parábolas a gente tem personagens diversos, a gente tem o espaço que nós temos que organizar. É uma parábola, está contando uma história. Normalmente quem conta a história é o Senhor Jesus. Aí fica aquela confusão, é Jesus que está falando ou é Jesus que está na parábola? Às vezes a gente se confunde. Então hoje nós vamos trazer algumas dicas, como nós temos falado, são dicas ou estratégias, uma das que nós estamos passando para os irmãos. Mas para que os irmãos possam compreender, hoje nós vamos falar sobre a parábola do credor incompassivo. O Senhor Jesus conta. Vou pedir ao pastor para trazer uma contextualização da parábola. Conta para a gente o que é, o que essa parábola está querendo dizer, para a gente conseguir começar a entender como que a gente vai fazer essa tradução. Fala para a gente, pastor. Priscila, essa parábola ela está em Mateus capítulo 18, e o evangelho de Mateus, ele é o evangelho onde Jesus se apresenta como o rei. Então ele vai dando em vários capítulos as regras do seu reino. Em todo o tempo ele vai dando as regras, você vê ali, por exemplo, o Sermão do Monte, ele está falando quais são as regras do reino dele. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados e por aí afora. E aqui Jesus vai dar mais uma regra do seu reino, e eu diria que essa parábola é uma parábola sobre a importância do perdão. Situando essa parábola para os nossos irmãos entenderem, essa parábola traz 3 personagens, que é um rei e 2 devedores. Sendo que um desses devedores devia para outro devedor, e os 2 deviam para aquele rei. Então, quando o título da parábola, né, credor incompassivo. Credor é aquele que tem alguma coisa para receber, que outra pessoa deve para ele. Incompassivo é que não tem compaixão, é aquela pessoa que não tem misericórdia. E, resumidamente, um daqueles devedores, ele devia para aquele rei 10.000 talentos. Eu gosto muito de dizer como Jesus, quando ele quer falar de alguma coisa que é extremamente importante, ele exagera naquilo que ele está falando. Só para a gente ter uma ideia, né? Um talento é mais ou menos 60 quilos de algum tipo de metal. Então você pode ter um talento de ouro e um talento de prata. O talento de ouro ele vai custar mais do que o talento de prata. Um talento são 60 quilos. E ele devia 10.000 talentos. Pouca coisa, né? Pouca coisa, né? Graças a 600 Deus. mil quilos. É como se ele devesse 600 toneladas, ou de prata ou de ouro, tanto faz. As duas são impossíveis de pagar. E ele vai àquele rei e pede àquele rei que tenha misericórdia dele, e aquele rei simplesmente, sem motivo nenhum, diz para ele: está perdoada a dívida. E aí, quando ele sai, o outro devedor devia para ele, mas devia o equivalente a um pouquinho mais que 3 meses de trabalho, né? E aí, quando ele chega para o outro, ele começa a reclamar, a brigar com ele. Você me deve, você tem que me pagar, porque senão eu vou mandar prender você. E essa conversa chega aos ouvidos daquele rei, e aquele rei manda chamar aquele homem que foi perdoado. E diz para ele: olha, porque você não teve misericórdia do outro, eu tive misericórdia de você, perdoei aquela dívida infinita que você tinha, que nem trabalhando a vida inteira você conseguiria me pagar. E você não perdoou o teu irmão, o outro rapaz que te devia 3 meses de salário? Então agora você vai ser preso
E só quando você conseguir me pagar tudo é que você sai da prisão. Ou seja, se livre ele não conseguia pagar, trabalhando, que dirá preso? Como ele poderia produzir riqueza? E aí vamos começar então a meditar. Quem é o rei? Quem é o primeiro devedor? E quem é o segundo devedor? O rei é o credor maior. O primeiro devedor é aquele que é o credor do segundo devedor. Vamos falar sobre Libras agora nessa parábola? Vamos falar sobre Libras, com toda certeza, que é a parte que a gente sempre tem estudado, a gente sempre tem falado na questão de organização. Então, Helena, primeiro, a gente, que nem o pastor já trouxe, nós temos o rei, nós temos o servo e o conservo, que é o servo do servo, colocar assim, né? Então, como é que a gente poderia trazer, primeiro, organização de espaço? Antes da gente entrar em gramática, a gente já vem falando sobre a estrutura, então os irmãos já estão mais familiarizados, já estão mais cientes, mas a questão de espaço, porque por vezes a gente coloca tudo um em cima do outro, né? E aí, Priscila, se não vira uma confusão de quem está falando, quem está ouvindo, e o surdo é extremamente visual. Então, se a gente coloca aqui e troca quem está falando, já era. Então, a gente precisa ter essa consciência. Então, se temos 3 personagens, é o rei e o servo. Então, coloca os 2 aqui na cena. E aí, eles vão dialogar. E não precisa, a gente, colocando no espaço, não precisa ficar falando toda vez. E o rei falou, e o servo respondeu, e o rei falou. Né? A gente já faz uma estratégia, eu vou colocar o rei aqui do lado direito. E o servo está, então, direcionando da esquerda para a direita. Então, o tronco já vai fazer essa conversa, esse diálogo. Né? A gente colocou aqui está o rei e aqui está o servo, que tinha dívida. E aí eles vão dialogar fazendo essa movimentação, né, só do tronco. O quadril para baixo a gente cola o pezinho no chão, a gente não vai mexer o pé, mas faz essa espacialidade assim, né, essa conversa. Ah, mas olha, sua dívida. E aí o diálogo vai conforme o texto for sendo lido. A gente já colocou os personagens e vai fazendo essa movimentação, essa troca. E aí tem agora um terceiro, né, o co-servo, e aí eu posso colocar ele aqui, mantém o servo aqui e o co-servo aqui. E aí eu vou fazer também essa movimentação, esse diálogo, né, com o tronco, porque em algum momento o rei volta, né, para a história. Então eu tenho que separar esses períodos para não misturar. Mas, Helena, como você faz essa separação do primeiro para o segundo diálogo? Então, a gente pode colocar, né, que o tempo, assim, né, fazer a separação, que vira aqui, né, e coloca também, porque o rei já está aqui. Então, o servo está aqui e agora entra mais um. Então, o surdo, ele está visualizando a cena acontecer aqui na frente. E se por algum motivo eu trocar, vai embananar a cabeça do surdo, que é como se outra pessoa estivesse falando o que não foi dito. Né? Então, a gente precisa ter essa atenção, porque o ouvinte, né, a gente tem essa tendência a dar uma confundida, mas o surdo está sabendo certinho aonde está o quê e o que está acontecendo, exatamente. Acho que um dos nossos maiores desafios tem sido interpretar as 7 cartas, eu falo por mim, porque a gente está falando, mudando de assunto muito rápido, a gente está falando de Sardes, mas está voltando em Éfeso, aí eu tenho que colocar no espaço Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Eu falo, aonde está onde cada um. Aonde que eu coloquei? Aonde que... Se eu não fizer a marcação certinho, eu já não sei mais aonde está o quê. E assim, e é um desafio para nós. Enorme. É um desafio. E uma das estratégias também, pastor, que nós podemos utilizar é a questão da pausa. O que seria uma pausa para utilizar como estratégia? Vou botar um exemplo. Aí você pega uma pessoa que está trazendo uma palavra e começa a falar assim, eu. Vou botar o meu exemplo. Eu que falo super rápido. Eu fico com dó das minhas amigas intérpretes que têm que nos interpretar, porque eu sei que eu falo muito rápido. Será? Eu acho que você nem fala rápido. Quase nada. Então, eu sei que eu falo muito rápido, uma coisa atrás da outra. Mas se eu coloco pausa, é como se eu desse entendimento, que fique mais fácil, né? É a mesma coisa que eu pegar e vou ler aqui. Ah, então o senhor daquele servo movido de uma compaixão soltou-se e perdoou-se a dívida. As meninas me perdoem. E então, e seu companheiro prostando, enfim, se eu falo isso, eu não consigo compreender. Mas as pausas, o que seriam as pausas, meus irmãos?
Não vou trazer gramática aqui agora. Quero só que os irmãos entendam o que seria a pausa. Aí tem o rei. Aí o rei veio. Ele veio, aí ele chama, aí ele conversa. Nesse diálogo de troca, lembra que a Helena trouxe? Troca de ombro, vem para lá e vem para cá. A gente dá uma pausa, dá uma parada. Porque se a gente fizer tudo junto, é como se eu jogasse informação em cima de informação e aí polui aquilo que a gente está querendo dizer. Então, acho que uma das estratégias, além de ficar mais fácil para o surdo compreender, você também consegue respirar um pouco e pensar. Lembra no episódio que Cidinha trouxe, falou, o intérprete, ele tem que pensar enquanto está interpretando. Ele tem que parar e entender, porque às vezes a gente começa falando saindo, aí faz saindo, porém, aí o porém não sabe, aí fica esperando, porém. Aquele servo, aí espera, aquele servo qual? Para identificar qual. Então, parem, escutem. Não tem problema, né, Helena? Pra Ficar gente naquele parar. tempo de pausa, porque você consegue recuperar isso de uma forma melhor, né? Você consegue estruturar. Então, essa pausa é inteligentíssima, da gente até entender, processar, para colocar a tradução, né, do que está acontecendo ali. Porque fica muito mais fácil do surdo entender e da gente conseguir colocar no lugar certo, né? Porque se eu entendo que é o servo errado, eu vou trocar o servo. E depois, para destrocar, Vai ficar confuso, né? Então, Eu vejo até no texto essa pausa que vocês estão falando. Olha só, tem um acontecimento entre o primeiro servo e o rei, que não é o mesmo lugar onde se encontra o primeiro servo com o segundo. Aí a Bíblia diz assim: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou-se com seu conservo. Eu acho que isso é a pausa, não é isso? Isso. Quando ele saiu do ambiente do rei, agora já está num outro ambiente que ele encontrou aquele outro conservo, e aí vai ter a discussão deles entre a dívida do segundo para com o primeiro. Essa pausa que vocês estão falando, Sim. que ajuda o surdo a entender. Também, não só nessa troca de cenário, é importantíssimo, principalmente os classificadores. também. Né? Nós precisamos utilizar. Priscila, você fala tanto de classificador. O que é o classificador? Classificador é aquilo que nós conseguimos trazer de o que nós imaginamos, aquela cena, e trazer os elementos para dentro da língua de sinais. Como assim? Vou pegar um exemplo. A mulher samaritana, que está no poço, certo? E Jesus chega e está ali. Eu posso montar um classificador aqui. Eu posso fazer que aqui tem um poço. Aí eu faço a mulher, ela tá com. Era a mulher carregar. Ela carregava aqui? Ela botava aqui, ó. E carregava. Isso é um sinal? Não, isso é um classificador. Então, o meu corpo se tornou aquela mulher de samaritana. É ela, de Samaria. Então, eu venho andando. Eu posso até parar o corpo e ver assim, ó, olhando, tipo, quem é aquele ali que está sentado? Porque há uma pessoa ali, sentada, e Jesus olha para ela. Então, eu faço esse movimento. Isso no exemplo. Aqui é a mesma coisa. Essa pausa seria o quê? Eu, dentro desse contexto, pastor, eu conseguir trazer para eles isso claramente. Não só, e ali o rei aí discutiu, você está perdoado, ok? Você sai, vai, o outro vem, e aí eu discuto, você é preso. Não, eu faço umas pausas. Dentro até mesmo desse diálogo, eu faço umas pausas para que fique mais claro. Interessante você falando da cena, né? Vou voltar só na mulher samaritana, né? Que você colocou, tá carregando aqui o jarro e Jesus está sentado. Então, o direcionar do olhar é para onde? Quem está sentado está num nível abaixo, né? Então, o olhar já olhou para baixo, Jesus já olhou para cima. Na parábola que nós estamos falando de Mateus, o rei, ele está numa posição, imagina-se que ele está num julgamento, ele está num trono, num lugar. Então, o servo, ai, por favor, me perdoa. Então, ele está direcionando o olhar para cima. O rei, quando vai falar, ele está direcionando um olhar de superioridade, de cima para baixo. Então, isso tudo torna a cena, né, de uma forma assim mais clara, mais visível, que às vezes até quem não tem aquela libras, aqueles sinais, todos vai entender,
porque você está fazendo de uma forma clara, de uma forma simples, né? Tá realmente imaginando uma cena e trazendo os personagens, né? E aí é o que você falou, o nosso corpo, ele vira ali o personagem. Como que você pede? Você pede para alguém, eu quero, me perdoa. Não, você está numa humildade, você está numa simplicidade, numa entrega. Então, isso tudo vai contextualizando e vai montando a cena, né? Exatamente. E aí a gente traz as expressões corporais e as expressões faciais, que é um dos elementos também que nós Também. precisamos utilizar. Assim, se você interpretar com a cara assim, o surdo vai falar, não estou entendendo. É como se na nossa fala eu estivesse sempre falando monotone, sem mudar a minha expressão, sem mudar. É como se, para quem está em casa ouvindo, que a Priscila está falando da expressão facial, é como se eu estivesse falando com você sempre no mesmo tom, sem mudar a minha. E isso é a expressão facial, que às vezes as pessoas, né, o pastor gosta muito de falar, as caretas, né, as expressões, mas isso é o que dá vida, a entonação vocal, é como se fosse, né, essa nuance que a gente tem. O pastor até brinca. Isso, eu vejo nesse caso que a gente está falando hoje, da parábola, às vezes as pessoas ficam tão preocupadas só com sinal, mas nesse caso aí, tanto a expressão facial quanto o movimento do corpo é talvez tão importante ou até um pouco mais importante do que o sinal. Sim. Porque o sinal vai trazer o diálogo, mas para você entender quem é quem ali, o que está acontecendo entre aquelas duas pessoas, vai estar aqui no rosto da pessoa e vai estar ali no movimento corporal da pessoa. Amém, glória a Deus. O nosso tempo já está se encerrando, na verdade já se encerrou. E agora nós vamos praticar. Hoje nós vamos praticar, vamos aprender alguns sinais da parábola. E depois nós vamos ver como é que a gente vai fazer uma das estratégias da tradução. Vamos praticar? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? E aí, vamos praticar? Hoje nós iremos passar para vocês alguns sinais referentes à parábola. Logo após, no Além das Palavras, vocês irão ver como que faz essa interpretação, para que vocês possam aprender e futuramente estar interpretando também. E aí, vamos aprender? Vamos começar a passar alguns sinais, ok? A palavra credor é este sinal. Incompassivo é o mesmo contexto de mal, então credor incompassivo. E aí eu vou explicar algumas estratégias referentes a classificadores. Por exemplo, perdão. Ok, o sinal. Aí quando eu peço a Deus, me perdoa. E quando Deus me perdoa. Vamos supor que tem várias pessoas na igreja e eu peço perdão a elas. A gente utiliza dessa estratégia, ó. Várias pessoas se perdoando. Quando eu estou com uma pessoa somente, aí eu peço perdão a ela, me direciono somente a ela. Ok? São algumas estratégias. O sinal de credor. Sinal de dívida. Olha a configuração de mão, puxando para trás, dívida. Compaixão. Esse sinal de compaixão. Ou esse também. Ou no sentido da misericórdia. Então, vai depender de cada um do seu jeito. Ou também esse com a letra C. Presença. Ó, esse sinal quando a gente está se referindo à presença de Deus. Ou o mesmo sinal de sentido de vida, mas por exemplo, aí eu pergunto, o surdo vai participar, vai estar presente no culto? A gente também traz nesse sentido do mesmo sinal de vida. Súplica. A configuração de mão em 5, como se fosse do clamor. Indignado, sinal. Vai depender do contexto também. Por exemplo, nós temos o primeiro sinal que a gente pode utilizar. Olha essa configuração de mão.
uma coisa indignada, é a expressão de estar com raiva, algo que aconteceu na hora e se indignou. Agora, a palavra indignado. Ó, nós vamos ter 4 variações, e aí nós vamos utilizar os classificadores para adaptar. Como este sinal, olha a configuração de mão, esse movimento, e aí a gente precisa utilizar da expressão também. Ó, o H, a configuração de mão em H, trazendo na testa, na fronte, com esse movimento, que é revolta. Ou o sinal de raiva também. E esse que dá o sentido de ameaça. De novo, olha a configuração de mão e as expressões. Amém? E aí, aprenderam? Qualquer dúvida, pode mandar pra gente, comenta. A paz do Senhor Jesus. E aí, aprendeu? Assistiu? Tem muitos sinais, né? Eu sei porque a parábola é um pouco grande, mas volta lá, assiste novamente, porque agora, no além das palavras, tudo que nós conversamos aqui, vamos botar na prática também, mas no além das palavras. Vamos lá? Estaremos lendo o livro de Mateus, capítulo 18, versículo 32. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Que maravilha, não? Uma das estratégias. Gravem vocês, fazem. Tem estudo na igreja? Vê como é que foi feito aqui no programa. Faz adaptações de acordo com o seu público-alvo também, de acordo com o surdo que você tem, as necessidades. Aproveita, grave, filme, conta pra gente também as suas experiências. Hoje nós vamos finalizando esse programa, mas não perca os próximos, vamos continuar falando ainda de mais algumas traduções de louvor, de metáforas, enfim. E aí eu não quero que os irmãos percam, eu quero que os irmãos estejam ligados conosco, sempre participando, e não esqueçam, curtir, compartilhar e comentar. Vamos despedir dos meus irmãos. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço sempre, Priscila, porque é sempre edificante para nós aprender um pouco mais acerca dessa língua, porque o Senhor tem trazido os surdos para as igrejas, né? Então é uma grande bênção a gente ter um programa como esse, que tem espalhado esses ensinamentos para todo mundo poder ver dentro da sua casa. Glória a Deus. Helena, muito obrigada, minha querida. Obrigada, Priscila. É sempre um prazer estar aqui no programa. Se deixar, a gente sempre passa do horário. Se deixar, Porque fica. é uma bênção estar aqui, conversar com os irmãos, né, o pessoal de casa. Muito obrigada pelo convite, né? Obrigada também à equipe da Rádio Manaim, que sempre nos recebe com tanto amor e carinho. E até um próximo programa, né? Se Deus quiser, os irmãos estão aqui conosco novamente. E assim nós vamos nos despedindo dos irmãos e a paz do Senhor.